Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai aprender um conceito que é muito importante e esse conceito é o que nós chamamos de continuidade. Primeiro eu vou explicar por alto para que você tenha uma ideia do que se trata o assunto e depois a gente vai para o Rhino aqui para que a gente veja exatamente como isso reflete na nossa modelagem. Bom, basicamente continuidade é como o encontro de curvaturas vai se comportar. Então, eu já estou aqui com o Rhino aparecendo na tela para vocês. E eu basicamente criei duas curvaturas, tá vendo? Tem uma curvatura aqui e outra curvatura aqui. E a gente vai trabalhar aqui na vista de front para a gente entender esse conceito de continuidade. Então, para explicar melhor esse conceito, com essas duas curvaturas aqui, eu vou basicamente, vindo aqui nas nossas ferramentas de curva, a gente tem o comando Adjustable Curve Blend, que eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre esse comando. E basicamente eu vou criar uma curvatura unindo essa daqui com essa daqui. E aí isso de continuidade vai ficar mais claro. Então vamos lá, eu vou usar o comando Adjustable Curve Blend, vou selecionar a primeira curvatura e a segunda curvatura, e olha só o que ele faz. Ele cria uma curvatura aqui, e além disso abre um menuzinho pra gente. Deixa eu fechar isso aqui, porque agora a gente vai trabalhar com este menu, e a gente vai tentar entender aqui o que acontece com essas curvaturas. Tá vendo aqui que pelo nosso menu, a gente já tem até a descrição aqui, o título do nosso menu é de continuidade, que é justamente o tema dessa aula aqui, e a gente tem como continuidade diferentes alternativas aqui. A gente tem a posição, a gente tem a tangência, a gente tem a curvatura, e a gente tem o G3, G4, e a gente poderia continuar assim infinitamente para G5, G6, até G infinito, sem problema nenhum. Então, o que é cada um desses tópicos aqui? Primeiro, a gente está em posição. Aqui a gente tem o número 1 e o número 2, né, que o número 1 seria a extremidade da primeira curvatura e o número 2 a extremidade da segunda curvatura, né? E quando a gente coloca os dois em posição, significa que a gente tem uma espécie de quina no encontro das nossas curvaturas. Então, isso fica bem mais claro por essa curvatura aqui, por exemplo, olha só. Ela vem e de repente muda acentuadamente, repentinamente, para um sentido qualquer, e a gente cria aqui uma quina. Agora, olha o que acontece se eu mudar aqui o ponto 2, por exemplo, esse ponto daqui, vamos focar primeiro só nesse ponto, para tangência. Olha o que acontece. A gente vê que já tem um encontro bem mais suave de curvaturas. Ou seja, as duas curvaturas estão se encontrando bem mais suave e não tem uma troca repentina de curvatura. A continuidade se dá de uma forma bem mais sutil, como a gente consegue ver. E basicamente a gente tem um encontro em tangência, e por isso que a gente tem esse tipo de continuidade em tangência. Porque as duas curvaturas se encontram, e isso seria um conceito mais aí técnico para engenheiros ou talvez o pessoal de design, em que a gente tem uma reta cortando exatamente aqui as nossas curvaturas, então elas se encontram de maneira bem mais sutil, a gente nem percebe esse encontro das curvaturas. Então, vou até dar um ok, olha só, se eu tirar a nossa seleção, parece que isso daqui, olha, é uma única curvatura, e de repente a gente tem uma outra curvatura aqui, ou seja, nesse ponto aqui a gente está em posição, e nesse ponto aqui que a gente nem consegue mais identificar onde é, a gente só conseguiria identificar se eu selecionasse a curvatura aqui, a gente sabe que nesse ponto a gente tem tangência, porque ele acontece esse encontro aqui de uma maneira muito mais sutil, praticamente imperceptível. Então eu vou dar um Ctrl Z e vou repetir o comando só para a gente voltar aqui para aquele nosso menu. E além da tangência, ainda temos a curvatura, em que ele vai fazer também de maneira sutil, mas a gente tem uma diferença marcante entre a tangência e a curvatura. Eu vou dar um OK. E olha só, mais uma vez a gente não consegue ver onde é o encontro das curvaturas. Quando a gente está em continuidade a partir de curvatura, é exatamente isso que acontece, assim como acontece em tangência. A gente não vê o encontro, ele acontece de maneira muito sutil. Mas eu vou dar um Ctrl Z para a gente visualizar melhor. A grande diferença entre curvatura e tangência está na quantidade de pontos de controle. Isso pode parecer um pouco complexo, então eu estou tomando todos os cuidados para a gente fazer bem passo a passo, mas eu já citei um pouquinho para vocês o que são os pontos de controle. Eles basicamente são os pontos que a gente pode alterar a nossa curvatura. Olha, utilizando aqui o ponto de controle, olha só, ele vai moldando a nossa curvatura de acordo com como a gente quer, né? Então eu clico aqui, eu venho e mudo mais um pouquinho. Então, por isso chama-se pontos de controle, né? Porque a gente pode controlar a nossa curvatura a partir desses pontos.
E a principal diferença entre curvatura e tangência é a quantidade de pontos de controle. Olha o que acontece aqui. Quando a gente está em curvatura nesse ponto 2, né, como é o caso aqui, a gente tem dois pontos de controle. A gente tem esse ponto de controle aqui e esse ponto de controle aqui. E olha o que vai acontecer se eu mudar para tangência. A gente passa a ter somente um ponto de controle. Então, essa é a principal diferença entre tangência e curvatura. É a quantidade de pontos de controle. Na tangência a gente vai ter só um e na curvatura a gente vai ter dois. E o que isso significa na prática? Quanto mais ponto de controle, significa que basicamente mais controlada está a nossa curvatura. Isso faz sentido, né? Além do mais, são pontos de controle. Então, quanto mais ponto de controle, mais controlada está a nossa curvatura. E aí, por isso que a gente tem aqui o que a gente chama de G3, G4, e como eu falei para vocês no começo do vídeo, a gente pode ir até G infinito. Então, eu vou clicar aqui no G3, olha só, a gente tem agora 1, 2 e 3. G4, a gente tem 1, 2, 3 e 4, e a gente vai vendo que a gente tem mais controle sobre as nossas curvaturas. Eu posso mexer cada um desses pontos de controle e ir alterando aos poucos a nossa curvatura. Então, aqui eu tenho 4 pontos de controle. E então, para isso ficar ainda mais completo, se aqui a gente tem G4 com 4 pontos de controle, G3 para 3 pontos de controle, a gente pode chamar também a curvatura aqui, o tipo de continuidade em curvatura, a gente pode chamar de G2, porque a gente vai ter 2 pontos de controle. Então, essa curvatura aqui é igual a como a gente poderia chamar de G2. A tangência é o que a gente poderia chamar de G1, porque a gente tem somente um ponto de controle. E a posição é o que a gente chama de G0, em que a gente não tem pontos de controle. Olha só como a gente consegue observar isso aqui. A gente não tem pontos de controle, a gente só tem o único ponto que a gente tem aqui, é justamente o ponto em que tem a união das curvaturas, que é a quina, a espécie de quina que a gente tem quando a gente une as duas curvaturas. Basicamente é isso que é a continuidade, é como as curvaturas ou superfícies, tá? Isso vale para a superfície também, como elas vão se encontrar. E para a gente finalizar e entender todo esse conceito, o G a gente pode chamar de grau. Então é como se a continuidade tivesse grau 3, grau 4, grau 2 quando se trata de curvatura, grau 1 para tangência e grau 0 para posição. Esse conceito vai ficar muito mais claro quando a gente for avançando nos nossos exercícios, mas ele é fundamental para que a gente possa dar continuidade e ele vai ser de fundamental importância para os nossos próximos vídeos, quando a gente aprender um novo grupo de comandos, e isso eu vou deixar para tratar um pouquinho mais na frente. Aqui serve para a gente ter uma primeira familiarização sobre continuidade. Se você não entendeu muito bem esse conceito, não se preocupe, eu garanto que ele vai ficar mais claro quando a gente for tratar dele na prática. Aqui é primeiro para a gente ter essa familiarização e a gente saber da existência e como funciona a continuidade das curvaturas ou superfícies. Então eu espero que eu tenha conseguido ser o mais claro possível. Lembrando que se você teve dúvida, não deixe de comentar aqui. Eu vou ter o maior prazer em responder e tentar sanar todas as suas dúvidas. Quero agradecer demais por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo, dando continuidade ao nosso curso de rinoceros.